Deus mandou um para falar, mandou outro, falou de um jeito, falou de outro, não ouve, não quer saber, ele quer seguir o seu próprio caminho. Quando vier, vai ser de repente, e geralmente não há cura. Vamos ver aqui, segunda coisa, Paulo fala da necessidade de corrigir o espírito. Olha, ele diz assim, agora é para a igreja, viu? Ele primeiro dá uma advertência, como é que um indivíduo fala um negócio desse? E como é que a igreja, as autoridades dessa igreja, ele fala assim, vós andais ensoberbecidos. Ele está falando para a igreja isso, e não chegasses a lamentar, havia uma coisa séria, errada acontecendo, e não havia, era caso de chorar, tá? Como Jesus fez. Quando Jesus subiu num monte de Jerusalém, ele chorou, porque era um povo duro, que não ouvia a voz de Deus, que era o Filho de Deus que estava ali para trazer bênção, para guiar aquele povo. Jesus lamentou e falou assim, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quando uma coisa desse tipo acontece na igreja, não é para a gente se alegrar não, é para a gente se entristecer, é para a gente lamentar. Deus quer isso, como Jesus fez. Havia dureza no coração, e é uma coisa terrível isso, esse é sofrimento, isso é coisa ruim. A gente lamenta porque sabe que isso aí está desagradando muito a Deus, está entristecendo a Deus, Deus está retendo a sua mão de graça para com aquela igreja, porque não estão lamentando, e tirando, e tratando, e resolvendo aquele problema. E muitas vezes deixando correr solto. Há todo um procedimento, né? Na verdade, eu coloco aqui esse texto de Mateus 18, o que vamos fazer quando há um problema? Então é assim, pastor, o cara deu uma falhazinha, vai lá e corta a cabeça dele, né? Não é assim não, filho. Disciplina em igreja não é eutanásia, é cura. Se um irmão pecou contra você, ou se alguém, você viu, aconteceu uma situação na vida daquela pessoa, vai lá sozinho, meu irmão, você não conta para ninguém, não é fofoca, isso não vai se tornar público, resolve sozinho. Quanto menos pessoas, melhor. Jesus está orientando em Mateus 18, olha, se teu irmão pecar contra ti ou não, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Normal, já aconteceu situações, fala, pastor, fulano fez tal coisa. Um homem casado, pastor, foi lá mexer com vamos ver. Senta com o rapaz, mostra na palavra, meu irmão, você vai seguir esse caminho, você vai acabar com a sua vida. Deus isso, e pai fala, Deus toca no coração, a pessoa reconhece, eu quero mudar, quero largar disso, amém, venceu, resolvido o problema, bola para frente. Mas se ele não ouvir, já me tornei cúmplice do negócio, estou comprometido agora. Segunda fase, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, toda a palavra se estabeleça. Chama mais uns amiguinhos de confiança, uns irmãozinhos de confiança, e vamos lá, meu irmão, acorda para a vida, olha o caminho que você está seguindo, a gente ama, a gente quer bem, não toma essa atitude, não segue esse caminho, mas se ele não atender, aí diz a igreja, se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio publicano. No contexto presbiteriano, a igreja é representada por uma liderança chamada conselho. O povo elege os seus guias espirituais. Então nós elegemos, votamos, e eles vão nos representar, e eles vão responder diante de Deus por nós. Então apresentar a igreja, se é num contexto de igreja congregacional, assembleiana, em que a assembleia, o poder está na assembleia, a pessoa tem que ser apresentada perante a assembleia. Num contexto presbiteriano, que a Bíblia fala, Paulo falava, eleger presbíteros, é o episcopo, é o supervisor. Ele representa a igreja. No nosso contexto, o que a gente faz? Leva perante o conselho. O irmãozinho aqui, tá difícil, a gente não consegue, já tentamos de tudo. Aí o conselho vai trabalhar, vai orar com o irmão, vai orientar, muito pastoral, muito amor, muita paciência, caminha 1 ano, caminha 2 anos, caminha 3 anos, e vai, quando vê, mas aí a pessoa não ouve nada nem ninguém, meu irmão, você é voluntário, ninguém é obrigado, gentil aqui é o conselho de alguém que, ele não foi tocado por Deus, nunca, ele não entendeu, nada, eu não sei quanto tempo que ele ficou perdendo na igreja, não entendeu nada, é voluntário, não é obrigado, a pessoa é livre, fala, eu não quero me submeter a isso, eu vou embora, amém. Se a pessoa está numa empresa, fala assim, a regra aqui é essa, eu não quero, filho, você não quer, você vai atrás de uma outra empresa, porque eu não...
Tem que ser voluntário, por isso que eu digo, uma pessoa não pode ficar na igreja por nenhum outro constrangimento que não seja uma convicção que Deus está ali presente, falando através daquela palavra lá. E uma coisa muito importante para a gente entender, a gente não se submete a nenhuma pessoa. Isso é um princípio importante. Podem haver igrejas que os membros se submetem àquela pessoa. Deus me livre de submeter a mim, e sai de mim, eu não quero isso aí não. Eu vou explicar para vocês o que a Bíblia ensina. O conceito bíblico não é esse, o conceito bíblico é o seguinte, eu vou caminhar com vocês, eu vou explicar, que era necessário, Paulo vai falar, que tomar uma atitude por amor a Deus, e ele vai mostrar a autoridade que a igreja tem para tomar essa atitude. Ele vai dizer assim no verso 3, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Ele vai continuar o texto dizendo o quê? Aí ele vai falar a questão da entregue a Satanás para a lição da carne, que é a última coisa que eu quero tratar com vocês. Mas essa questão da autoridade que é dada à igreja. Lá em Mateus, é muito claro o texto. Jesus fala assim, o que ligar na terra vai ser ligado no céu. O que desligar na terra vai ser desligado no céu. A igreja tem essa autoridade. Quando a pessoa não quer se submeter a nada nem a ninguém, fala, filho, ó, aqui funciona assim, não podemos fazer nada, se você não quer, fique à vontade, né? O que nós vamos fazer? Simples de tudo, meu querido. Ó, vou mostrar para vocês uma coisa. Essa questão da submissão. O que Hebreus 13 diz? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos entender o que está acontecendo. Espera, existem líderes e liderados. Esses líderes, eles é que vão prestar conta dos liderados. Existem guias e pessoas guiadas, espiritualmente falando. Os guias vão prestar conta, estão velando pela alma. O conceito é, não somos dono de ninguém. Nós estamos simplesmente sendo usados temporariamente, por um breve período de tempo na nossa vida, para extrair da Bíblia alguns princípios e, meu irmão, está aqui, ó, vamos caminhar junto. Porque as pessoas passam, o ofício permanece. Então, nós nos submetemos ao ofício instituído por Deus, os presbíteros, os pastores, os líderes de uma comunidade, e nunca a pessoa. Ninguém se submete aos caprichos, né, de um homem, mas a palavra de Deus, a um oficial da igreja, que vai prestar conta a Deus. Isso é importantíssimo para a gente saber. Isso é muito tranquilo, é muito pacífico. Então, a submissão, meus queridos, olha, ela é voluntária, ninguém submete a pessoa, mas o ofício. O que mais? As pessoas são ungidas para serem guias espirituais, tá? E, sem dúvida, meus irmãos, aí sim vai ter aquele conceito bíblico, por exemplo, quando alguém era ungido para alguma coisa, e enquanto a pessoa estava cumprindo aquele ofício, ele ia prestar conta a Deus. E atacar aquela pessoa, aquele ofício, você não estava atingindo a pessoa, você estava atingindo a Deus. Por isso que é aquele conceito bíblico assim, ó, eu tocar no ungido de Deus, sou louco. Ele vai prestar conta a Deus. É dever de Deus cuidar disso. Isso é um princípio bíblico importante. Então, resistir não à pessoa, mas ao ofício, é resistir a Deus. E o que a gente fala quando a pessoa se torna membro de uma igreja presbiteriana? Ele faz um voto diante de Deus e da igreja, assim, ó, de submeter aquela igreja, enquanto aquela igreja for fiel à palavra de Deus. O dia que essa igreja não for mais fiel à palavra de Deus, não tem um dever nenhum, porque eu não estou me submetendo a ninguém, eu estou me submetendo a Deus. É uma questão de consciência, pessoal, íntima. Isso é importantíssimo para a gente entender esse conceito de disciplina. E finalmente, meus queridos, eu quero falar sobre a questão do por amor ao Filho de Deus. Esse conceito aqui, olha, quando Paulo fala assim, olha, eles tinham autoridade, de se a pessoa não queria submeter a nada a ninguém, então, olha, vai ter que seguir outro caminho, aqui não fica. Aí o que vai acontecer? Ele fala assim, olha, ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, né? Tem gente que pensa assim, então nós vamos fazer uma oração forte e manda para o diabo, toma que o filho é teu, né? Não é assim que a gente faz, não expulsa a pessoa da igreja, entrega na mão do diabo. Nada disso, meus queridos, nada disso. O conceito bíblico aqui, claramente, é o seguinte, a Bíblia fala assim, o Deus desse século, minúsculo,
cegou o entendimento dos incrédulos. É o contexto da pessoa estar fora dessa proteção, entre aspas, da igreja, em que ela é excluída da membresia e ela está no mundo, para ver se ela cai em si. É quando uma pessoa seguiu um determinado caminho, tentou todos os meios possíveis, com amor, com paciência, com exortação, os amigos, os irmãos, os familiares, daí eu quero seguir esse caminho. Ele vai, então filho, está fora. Vamos ver se ele já se auto-excluiu com as suas decisões, com o caminho que ele seguiu. Agora é uma tentativa de salvá-lo. É uma coisa muito interessante, que tem um grupo de recuperação de viciados, chamado Amor Exigente, que usa uma técnica parecida. Tentou de tudo com o jovem, não tem mais nada para fazer, está no crack, ele tem mais 6 meses de vida, vai se arrebentar. Sabe o que é a orientação? Fecha a casa, tira tudo dentro dele, ele não acabou, aquela casa não mais é dele, ele vai ficar na rua. Pai, deixa eu entrar. Não. Radical. É caso extremo, meu irmão. 6 meses de vida, crack, tem mais jeito. Vai dormir um dia vai dormir na casa de um amigo, de outro, ninguém mais quer, né? Dorme na rua. Dorme na rua. Dorme um dia, 2, 3, vai chegar uma hora que não vai aguentar mais. Aí ele vai cair em si. Ele vai cair em si, ele vai voltar. Aí ele vai falar, eu quero me tratar. Então tá bom, você não vai entrar em casa. Já tem um local pago para você se tratar. Ele vai, se trata e se recupera. Não foram nem 1, nem 2, nem 3 que eu vi. Agora aquele contexto que o pai e a mãe sustentam o vício do menino. O menino tem casa, comida, roupa lavada, dinheiro para comprar droga. Meu irmão, ele vai usar até morrer. Isso é um princípio de extrema. Quando não tem mais gente, tem salvação. Fecha, corta. Que é a última tentativa de salvar uma pessoa que está obstinadamente, cegamente perdida, num caminho sem volta. Corta. E mesmo esse cortar ainda é um ato de amor. Porque o pai e a mãe, eu me lembro de mãe que chorava no centro de recuperação, porque eu frequentei uma época com pessoas da família que estavam internadas, e ela difícil. Aquela tarde o filho tinha aparecido lá na porta chorando, que ele queria voltar para casa, que ele nada, não vai entrar não, dorme na rua mais uma noite, e o medo de alguém fazer uma maldade com o filho, mas sabe que vai perder o filho pelas drogas, dentro de alguns meses. É uma atitude extrema de tentar salvar. Então a exclusão no conceito bíblico é esse, vamos tentar salvar. Porque a disciplina, a exortação é para a vida da pessoa, meus queridos.